todo mundo já está acostumado com isso. Nós optamos pela dinâmica, então, de 30 minutos para cada um dos palestrantes, tá certo? Eu vou avisar quando faltar 5 para cada um, tá bom? E depois disso nós vamos fazer uma rodada de perguntas aí de mais ou menos 30 minutos. Então, a previsão aí de encerramento do nosso seminário é no máximo até 21 horas, tá certo? A gente pede para que vocês coloquem as perguntas pelo chat, tá certo? E nós vamos selecionando aí no decorrer da nossa conversa, tá certo? O nosso próximo evento é no dia 4 de novembro. O tema vai ser Sociologia Pragmática e Educação Matemática, com o Vinícius, que está presente, e o Diogo Silva Correia, tá certo? Então, contamos com a presença de vocês, e como tem ocorrido, vocês recebem um link aí no dia para o evento, tá certo? O nosso tema de hoje, então, é currículo, estudos e políticas e práticas, né? Eu acho que, quando a gente fala de currículo, nós temos aí algumas considerações que são... não diria unânimes, mas eu acho que pensar em currículo, principalmente em matemática, é pensar que a gente tem uma tradição de um currículo muito pouco flexível, né? Eu acho que a própria supervalorização da matemática deveria ser um dos elementos de questionamento nosso, né? Por que a carga horária de matemática é sempre maior que as demais, né? E a gente tem questões históricas, eu acho que isso que define, né, um pouco isso. Eu acho que também nós temos um contexto político e econômico muito tenso, né? Eu acho que há anos já os nossos currículos eles vêm sofrendo. Eu acho que a BNCC e a BNC Formação são exemplos de instrumentos dos nossos governos, ou mesmo instrumentos de próprias políticas educacionais que, de certa forma, vêm limitando cada vez mais, né, o papel desse currículo e a forma como esse currículo pode ser representado nas escolas, né? A gente entende, eu acho que os palestrantes vão ter as suas falas, mas eu acho que é comum entre nós acreditar que, infelizmente, nossa escola ainda, ela preserva um capital cultural das nossas classes dominantes. Então, nós temos muito chão para correr, né? Eu acho que pensar que esse currículo, ele é um instrumento, infelizmente, também um instrumento governamental de controle das nossas escolas, né? A gente acaba, por vezes, aí atender, né, algumas avaliações externas, a gente se restringe, eu acho que muito, né, enquanto professor. E eu acho que cabe a nós, enquanto professores e pesquisadores de educação matemática, pensar um pouquinho, né, que conceitos são esses que vêm sendo abordados nos nossos currículos, como que os nossos currículos estão sendo construídos, né, que matemáticas são essas? E o nosso professor, ele é vítima, ele é agente dessas construções curriculares, né, e eu acho que quando a gente pensa sobre tudo isso, de certa forma, é uma visão até bastante pessimista, mas a gente sabe que a influência dos nossos saberes docentes e das dinâmicas de sala de aula, às vezes podem nos dar forças, e eu acho que podem trazer movimentos que, de certa forma, vão contra essa repressão, né, de um sistema político e econômico que vem atuando cada vez mais nas nossas escolas. Eu acho que, em vista disso, os nossos palestrantes hoje vão trazer alguns exemplos das suas práticas, das suas pesquisas, que podem nos ajudar a ver um pouquinho esses currículos de uma outra forma, né? E eu acho que nos ajudar a ter esse papel mais crítico, realmente, dos currículos de matemática, sejam para a educação básica, como para a formação de professores. E nós vamos começar por ordem alfabética, eu acho que, se vocês não se importarem, pelo Helenilton. Vou fazer uma breve apresentação do Helenilton. Ele é professor de matemática, né, do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Ele tem matemática, licenciatura plena em matemática pela PUC, mestrado em educação matemática também pela PUC São Paulo, doutorado e pós-doutorado, então, em educação pela Universidade de São Paulo, né. E tem experiência, então, na área de ensino de matemática, desenvolvendo estudos e pesquisas associados aos aspectos teóricos do currículo da matemática escolar e a transição do ensino médio para o ensino superior. Então, nós agradecemos muito por você ter aceitado, Lenilton, estar aqui conosco, e estamos ansiosos aí para que você comece a sua fala e nos presenteie aí com as suas reflexões, tá bom? Uma boa noite a todos e que nós tenhamos momentos proveitosos aí pela frente, tá bom? Legal, legal. Ô, Cris, eu vou compartilhar minha tela, então, e acho que vou desligar minha câmera também. Tá Fique bom? À vontade, como ficar melhor para você. E aí, depois que acontecer, você começa a contar o tempo, tá bom? Não começa agora, não. Vamos devagar aí, porque... né, Zé? Senão esse pessoal começa a contar antes da gente começar a falar, cara. Quando ela começou a falar, já contou 10 minutos aí, ó. Não. Já descontou do seu.
Já desconta do meu. Pois é. Tá liberada a apresentação, Elenilton. Isso, Elenilton Godoy apresentando. Beleza. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de conversar com vocês. É sempre muito bom rever pessoas tão queridas, inteligentes, lindas, militantes, de esquerda, enfim, um grupo subversivo em essência. Posto isso, a ideia é conversar um pouco sobre estudos curriculares em matemática. Uma expressão que apareceu às 23 horas de ontem, quando resolvi reescrever o texto do encontro de hoje. Escrevi um sumário, como sempre, para organizar um pouco as minhas ideias e para que possam saber o que pretendo conversar. Agora ficou melhor, né? Bom, então essas são algumas questões que eu gostaria, a introdução que eu estou fazendo, discutir um pouco a ideia de estudos curriculares em matemática a partir de um exemplo, né, que seria gênero na matemática escolar, um ato de resistência política, conversar um pouquinho, na medida do possível, sobre a dimensão política ou político em evidência na educação matemática, se der tempo, trazer alguns elementos a respeito do deslocamento da expressão teorias de currículo para estudos curriculares e algumas impressões finais. Antes de falar sobre os estudos curriculares em matemática, eu gostaria de convidá-los a irem aos porões. Ir aos porões, é isso mesmo? Sim. Alfredo Vega Neto escreveu em 2012 um artigo para a Revista Brasileira de Educação intitulado "É Preciso Ir aos Porões", que é facilmente encontrado numa rápida busca na internet. O artigo, como o próprio autor menciona, teve como fio condutor a metáfora da casa bacheladiana. Vega Neto considera que uma constante ida aos porões da casa que habitamos se faz necessária como o caminho mais seguro para compreendermos as origens e os possíveis desdobramentos e consequências dos muito atuais e variados fenômenos sociais e educacionais. Além do mais, as descidas aos porões nos potencializam sobremaneira para enfrentarmos racionalmente tais fenômenos, trabalhando a favor daquilo que nos interessa e contra os constrangimentos e limitações que se impõem. Vocês conseguem me ouvir? Sim, claro, alto e claro. Você está passando slide, porque está parado no slide. Não, tá parado mesmo, porque daqui a pouco ele vai para uma tela mais interessante. São exemplos desse fenômeno, segundo Vega Neto, a proclamada necessidade de uma educação permanente, os imperativos da flexibilização, principalmente curricular, e da inclusão, a celebração da diferença, o esmaecimento do disciplinamento das tecnologias disciplinadores com a simétrica ampliação das práticas de controle, os destaques dados à performatividade, ao consumo, à concorrência e ao empresariamento de si mesmo. Pensemos em nós, professores de matemática e áreas afins, e nos perguntemos sobre em qual piso da casa, profissional, mas não apenas, passamos mais tempo. Sótão, andares intermediários ou porão? Para ajudar na reflexão acerca de, Vega Neto considera que, se nos deixarmos prender nos andares intermediários, sem habitar o sótão e o porão, perderemos boa parte de nossa própria condição humana, pois enquanto lá no sótão se dão as experiências da imaginação e da sublimação, é lá no porão que estão as raízes e a sustentação racional da própria casa. Gostaria, se der tempo, de retomar a discussão sobre a ida aos porões e como me apropriei dela para ajudar na conversa de hoje. Para continuar a conversa complicada sobre estudos curriculares em matemática, farei isso a partir, mas não somente, de um artigo que escrevi com o professor Márcio Antônio da Silva e as alunas de mestrado Fernanda D'Artora Mucha e Yasmin Cartacho Lima. A ideia não é um olhar egóico, mas divulgar uma perspectiva de pesquisa dentro do GT3 da SBEM, Currículo e Educação Matemática. Gostaria de prosseguir tomando como fio condutor a seguinte notícia.
o presidente vai respeitar a inocência das crianças em sala de aula. Não existe essa conversinha de ideologia de gênero, isso é coisa do capeta. Não discriminamos ninguém, não temos preconceito. E deixo bem claro, as leis existem para proteger as maiorias. O que a minoria faz sem prejudicar a maioria, vá ser feliz. Não podemos admitir leis que nos tolham, que firam os nossos princípios. Se querem que eu acolha isso, apresente uma emenda à Constituição e modifique o artigo 226. Lá está escrito que família é homem e mulher. Mesmo mudando isso, como não dá para emendar a Bíblia, vou continuar acreditando na família tradicional. As frases apresentadas foram pronunciadas pelo presidente da República durante a realização da Marcha para Jesus, em Brasília, no dia 10 de agosto de 2019. Elas são parte de um discurso conservador que ganhou força nos últimos anos, no Brasil e em vários outros países. Entre outras coisas, esse discurso ignora as conquistas de grupos minoritários e movimentos sociais que lutam por representatividade, visibilidade e igualdade de direitos. Esse conservadorismo que ganha força no Brasil também produz impacto na educação. Filosofia e sociologia têm a sua importância colocada em xeque por políticos que defendem a suposta neutralidade do currículo. Por esse viés, disciplinas das ciências humanas são consideradas menos importantes. Ao contrário da matemática, por exemplo, que goza de um estatuto privilegiado nessa lógica direitista, pois é considerada neutra e potente para a formação de mão de obra qualificada para desenvolver tecnologias de ponta. Defendemos que, de onde menos se poderia imaginar, as aulas e os livros de matemática, é possível discutir temas relacionados a gênero, subvertendo a lógica conservadora que busca abafar até a morte essas discussões. Pois, algumas vezes não é uma questão de primeiro ter o poder e então ser capaz de agir. Algumas vezes é uma questão de agir e, na ação, reivindicar o poder de que se necessita. Isso é uma fala da Butler, de 2018. Continuando, neste texto são apresentadas duas pesquisas realizadas a partir de livros didáticos de matemática dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, e que descrevem como livros didáticos de matemática direcionam tipos específicos de comportamento desejáveis. Em outras palavras, como os livros também ensinam a ser homem ou mulher na sociedade. Me deterei um pouco mais neste texto, apresentando 2 quadros e algumas imagens. Os quadros permitem uma análise quantitativa e as imagens, análise qualitativa. Tem um quadro para vocês darem uma olhada e eu continuo aqui a minha conversa. Na pesquisa realizada por Mucha, Lima e Godoy, os livros utilizados foram os de matemática do 6º e 9º ano do ensino fundamental, de Centurion e Jacobovich, de 2015, aprovados no PNLD de 2017. A escolha dos anos se deu por serem eles as etapas inicial e final do ensino fundamental 2. O objetivo da análise foi investigar como a questão de gênero aparece no livro didático de matemática do ensino fundamental 2. Cabe um parênteses que esses livros são utilizados numa parcela das escolas públicas de Curitiba. O quadro 1 apresenta o resultado da análise quantitativa das imagens com representações humanas e, dentre essas, aquelas que reforçam os estereótipos de gênero e quais vão contra. Além disso, quantificaram o número de representações de pessoas pensando, perguntando ou respondendo, de professores, de professoras e de igualdade de gêneros. Em relação ao quadro 1, percebemos que os livros didáticos analisados, por meio de suas imagens de representação humana, têm se preocupado em movimentar sentidos a respeito da igualdade de gêneros. Todavia, o caminho é longo, uma vez que ainda precisamos conflitar os estereótipos que reforçam os papéis desempenhados tradicionalmente por mulheres e homens no Brasil. A mulher, invariavelmente, está associada à moda, família, cuidados da casa, planejamento de festas, culinárias e trabalhos manuais mais delicados como origami.
e o homem ao carregamento de peso, práticas de esportes, encarregados de serviços gerais, de reforma e até dirigindo. Quase não há imagens que retratam mulheres em lugares de prevalência masculina. Motoguel, atletas, jogatina, e homens dividindo espaço com mulheres em atividades manuais, dobradura, recorte e desenho. Por fim, percebemos na análise que não há o domínio masculino da fala e do conhecimento. Mulheres também são questionadoras e detentoras do conhecimento. Para ilustrar algumas dessas situações, foram selecionadas 4 imagens, sendo 3 do livro do 6º ano e uma do livro do 9º ano. Eu não vou exatamente conversar sobre elas, e a gente pode fazer isso em um outro momento, né? Mas a figura 2 é a mulher às compras, a figura 3 é a mulher cozinhando para as crianças, olha a cor da roupa da mulher, e a figura 4, crianças brincando na praia e mulheres praticando atletismo. Aí tem para vocês o quadro 2, que é a interação criança-brinquedo ou criança-brincadeira. Essa pesquisa foi realizada por pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Silva Souza, acompanhado pela professora Paula Valério. Eles analisaram 103 livros didáticos de matemática dos anos iniciais das coleções aprovadas no Plano Nacional do Livro Didático de 2016, sendo 69 de alfabetização e 34 do 4º e 5º anos. Em uma análise específica sobre como os livros de matemática apresentam brinquedos como tema atrativo para ensinar matemática, identificou-se uma regularidade discursiva do que poderíamos classificar como brinquedos e brincadeiras de menino e de menina. Foram 528 figuras que apresentavam alguma forma de interação criança-brinquedo ou criança-brincadeira. Vocês têm o quadro, também não dá para a gente conversar muito sobre ele, depois a gente pode retomar. Além do que é evidenciado pelo quadro 2, por exemplo, brincar de bola é atividade de menino e brincar de boneca é de menina, essas brincadeiras constroem e normalizam práticas sociais do que é esperado de um homem e de uma mulher. Então a gente tem aqui uma figura 5, que são crianças brincando de boneca. Também não vou discutir muito sobre isso, depois a gente pode falar isso. Uma figura 6, que é vestindo os bonecos, recorte as peças de roupa da página tal e vista o boneco e a boneca como preferir. Aí tem aqui como o livro vestiu o menino, né? Modos de vestir o boneco e modos de vestir a boneca. O livro propõe, sim, outras formas de vestir o boneco, além das apresentadas. Mas o dispositivo que propõe também exige a confissão. Conte aos colegas e ao professor. Essa técnica constrange e inibe, separando o que pode ser dito do que não pode ser dito. A matemática das combinações não aceita todas as combinações. Há combinações idealizadas, combinações esperadas, combinações normalizadas para meninos e combinações normalizadas para meninas. Na sequência do texto é apresentado um relato de experiência mostrando como esse currículo, que opera um modo muito específico de ser menina e ser menino no mundo contemporâneo, também opera na aula de matemática. O relato de experiência que será apresentado aborda a questão de gênero a partir da encenação de violências simbólicas comuns à sala de aula e a escolha se deu tendo em vista o suposto distanciamento da matemática com temas da sociedade contemporânea, no caso específico aqui, no curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal do Paraná. Para tanto, foi desenvolvida uma aula sobre probabilidade com duração de 100 minutos e a participação de aproximadamente 15 alunos discentes e o professor da disciplina matemática no ensino médio. A aula foi ministrada por uma aluna professora e um aluno professor caracterizados. O aluno professor foi vestido de mágico e a aluna professora foi vestida de ajudante do mágico. Os moldes das apresentações televisivas mais clássicas envolvendo mágicos e suas ajudantes. Em diversos momentos da aula, a dupla discente-docente e o professor-aluno, o professor da disciplina, agiram de forma propositalmente machista.
Em alguns momentos, diretamente, por meio de falas, interrupções constantes a mulheres e liderança masculina. Em outros, indiretamente, por omissão e discurso de questão. O objetivo do relato de experiência, bem como a aula aplicada, foi expor os diversos machismos que ocorrem frequentemente em sala e, por vezes, passam despercebidos. O comportamento reproduzido na aula aplicada para a posterior discussão perpetua a naturalização da submissão da mulher, estereotipando-a como ser afetivo e frágil. O traje escolhido para ajudante foi o típico utilizado por assistentes de mágicos, roupas curtas e apertadas que sensualizam e deixam à mostra o corpo da mulher. Carros e futebol são conhecimentos tipicamente masculinos, e a mulher resta a culinária e os afazeres domésticos. O arquétipo feminino é balizado e cerceado, o lugar da mulher está bem definido. Essas falas são falas das próprias pessoas que estavam construindo o artigo, né? A Fernanda e a Yasmin, tá bom? Só para fazer um parênteses. O material utilizado e entregue aos discentes foi uma folha de exercícios selecionados de alguns livros de matemática do ensino médio. Algumas questões foram alteradas para que o nível de dificuldade fosse condizente com o conteúdo ministrado na aula. E o teor das questões, contudo, se manteve. Representações das figuras femininas e masculinas em seus respectivos papéis sociais. Cabe destacar a proposta de irem caracterizados foi pensando na própria dinâmica da aula planejada, que teria início a partir de um desafio motivador. Aqui é um dos exercícios, né, de probabilidade, discutindo a discussão sobre o futebol, né, amador, e o lançamento de dados, né, probabilidade. Não vou ler para vocês. Aqui tinha algumas frases do roteiro, né, que era o professor-aluno. Associada a essa primeira questão, tinha uma assim, que era, a gente podia fazer um jogo aqui, né, com o pessoal da sala, né? As meninas ficam torcendo e podem até trazer um lanche para a gente. Afinal, a gente vai estar cansado depois do futebol. Para as outras questões, tinham outras perguntas. E tinha umas frases do roteiro também dos alunos professores. Convidar apenas discentes alunos para responder as perguntas sobre a aula com os seguintes comentários. Você é esperto, responde para mim. Você é bom em matemática, vai ser um engenheiro. Qual é a resposta? Essa aqui todos os meninos sabem, é uma questão sobre futebol. E fazer os seguintes comentários. Essa até as meninas sabem. Vou explicar de novo, pois tem várias meninas na sala. Para uma menina, até que você é bom em matemática. Você não devia se vestir assim na escola, vai distrair os meninos. Caso alguma garota fale um palavrão, o que é isso? Isso não é coisa de menino. Cabe destacar novamente que nenhum roteiro foi seguido à risca, mas a essência se manteve. Em toda a aula, o machismo perdurou. Na fala da dupla que ministrou a aula e do professor-aluno. Na omissão no discurso de questão, nas interrupções constantes a mulheres. Nos momentos mais explícitos, algumas pessoas pareciam desconfortáveis, mas não houve reclamações além das citadas anteriormente. Algumas discentes, alunas esboçaram revolta, mas devido ao exemplo das duas colegas ignoradas, não se manifestaram. A resolução do problema-desafio finaliza a aula deixando a turma intrigada, pois durante o semestre foi anunciado que o tema da aula seria gênero. Ao término da aula, todas as pessoas se reuniram para conversar sobre aspectos da aula. Mas eu gostaria de chamar a atenção para os questionamentos dos participantes. A aula não seria sobre gênero? Para eles, foi apenas mais uma aula de probabilidade. O gênero foi deixado de lado. Os alunos professores, então, explicam que a questão de gênero estava lá o tempo todo, apenas com manutenção da relação assimétrica de gênero. Relembrando os diversos momentos da aula, dá-se visibilidade aos machismos corriqueiros. O pouco, quase inexistente espaço de fala da mulher, a construção social dos papéis feminino e masculino, a linguagem sexista invisibilizadora, as piadas e coerções às mulheres, a omissão frente ao machismo de outra pessoa. Todos esses pontos tomaram vida
com a atitude da dupla discente-docente e do professor-aluno, além do discurso de questão, machismo falado, escrito e ignorado, porém em nenhum momento discutido. Em momento algum houve neutralidade, apenas reprodução da cultura androcentrista. Algumas pessoas, então, confessaram não ter percebido tudo isso, mas outras relataram estranheza diante do silenciamento da aluna-professora e do aluno-professor frente às provocações machistas do professor-aluno. Não é necessário ir longe, o machismo mora ao lado, está na mesa de bar com amigos e amigas, no almoço de domingo em família, na sua aula favorita, basta prestar atenção. Algumas considerações apresentadas pelas pessoas autoras e que merecem destaque são: a matemática escolar, entendida como uma prática social discursiva, pode e deve produzir sentidos para além do seu corpus per si. Mas tal significação somente ocorrerá se nós, docentes de matemática, sairmos da nossa gaiola didática pedagógica e alçarmos voos maiores. Nada disso ocorrerá de maneira espontânea, por isso a importância de se evidenciar as duas situações propostas neste artigo. Elas e tantas outras já produzidas ou em produção devem ser reverberadas sempre que possível nos espaços escolares e de formações docentes que ministram matemática. Inicialmente elas causarão desconforto, aversão, repulsa, mas no espaço dialógico comunicativo, tais sentimentos serão aos poucos superados. E a partir daí será possível experienciar situações onde a matemática escolar possa conflitar em vez de consensuar. Nesse caso, a dominação masculina e o arquétipo submisso e recatado da mulher. Considero que as impressões apresentadas corroboram com o fato de que o conhecimento matemático deveria ser entendido como um conhecimento que, ao modelar situações, experimentos e fenômenos da vida cotidiana, traz para o ambiente da sala de aula questões importantes da sociedade contemporânea e, por consequência, põe em contato e prepara os alunos para lidarem com essas questões com criticidade ao se depararem com elas em um futuro próximo e para além da escola. Pensando um pouco a respeito da dimensão, questão política, ao produzir sentidos que permitam contextuar, reconceituar os saberes matemáticos que devem circular na educação escolarizada, saberes hibridizados, isso poderá nos ajudar a perceber, compreender como a matemática e sua educação na sociedade fazem parte dos efeitos de poder, e como esta pode ser praticada e concebida como uma questão política, pois há endereçamentos que vão muito além dos conteúdos conceituais. Conceber a educação matemática como uma questão de política permite focar no governo de populações e indivíduos para atingir o comportamento desejável e esperado, ou seja, a aquisição de conhecimento matemático, competência e perícia, uma vez que estes são valorizados como qualificações indispensáveis dos cidadãos modernos, racionais e economicamente produtivos. Essa é uma fala da Valero e da Kennedy Nick. Ao conceber a educação matemática como uma questão política, centra-se no reconhecimento crítico de que os modos matemáticos de conhecer entram no campo das relações educacionais, e estes começam a fazer parte do quadro das relações históricas, sociais, econômicas, culturais, éticas e políticas que são parte da escola e da escolaridade. Também é uma fala produzida pela Valero. Estar atento às políticas que perpassam a educação, o ensino da matemática e seus currículos podem possibilitar uma contraconduta ao assumirem uma educação matemática política e um currículo como política cultural, como uma maneira ou outra para que façamos o que é possível fazer, a partir de um posicionamento político que nos dê clareza de que é possível construir uma outra ética da existência e outros caminhos políticos para ser andados. Apenas para trazer alguma coisa sobre o deslocamento da expressão teorias de currículo para estudos curriculares, não dá para a gente dialogar muito sobre isso. Esse deslocamento, ele produz outros registros discursivos, ampliando a compreensão da centralidade desse campo para pensar educação, currículo, disciplina, conhecimento,
saber adjetivadas pela escola. É uma prática discursiva interdisciplinar da experiência educativa. Nos apropriamos um pouco das ideias do Painer aqui. Bom, por uma questão desse tempo, né, quase uns 5 minutos, se já não mais, não conseguirei, nessa conversa, discutir o currículo oculto que nos acompanha frequentemente em nossas salas de aula de matemática, mas não somente nas aulas de matemática. E também poderia ser percebido na apresentação que fiz, né? Mas deixo como sugestão um texto da Nilza Zanon de Souza Machado, intitulado Olhar sobre o currículo oculto a partir do ponto de vista de uma professora de matemática, que faz parte da sua dissertação de mestrado. Convido-lhes a pensar sobre como o livro didático, que é um material curricular, e a aula de matemática fabricam o currículo oculto. Então, tem uma provocação para vocês, aí uma pergunta. Bom, caminhando para as impressões finais aqui, para encerrar a minha performance, gostaria de trazer algumas impressões finais, tentando retomar a ideia de ida aos porões. O texto é bem legal, esse texto do Veiga Neto, ele vai avançar para outras discussões, mas eu queria trazer só a ideia, né? Essa ideia de pensar no sótão, no porão e nos pisos intermediários, tá bom? E aí, continuo aqui. Sobre a ida aos porões, considerando que um texto nos afeta, nos provoca de diferentes modos, maneiras, e neste caso fui levado para os momentos em que disse e escutei. Nós, professores, apenas sobrevivemos às aulas. Pouco nos movimentamos pelos diferentes espaços, andares da casa. Coisas que faziam parte do sótão foram esquecidas. E o porão, o porão, não é um lugar para visitar, a não ser para entulhar coisas que já não nos servem, não nos são úteis. Veiga Neto nos ajuda a pensar sobre a importância de visitar o porão e o sótão. A saber, com esses esforços de irmos aos porões, ativamos nossas indagações e atiçamos nossas indignações. E mais, entender o presente, abrir-se para o futuro, saber indignar e conseguir indignar-se, são o combustível para um pensamento relevante e para uma ação consequente. Temos aí exatamente o combustível que alimenta o circuito onde se situam as célebres questões nietzschianas acerca do presente. O que estão os outros fazendo de nós? O que estamos fazendo de nós mesmos? Não tenho dúvida de que tudo isso vale a pena. Habitamos comodamente apenas os andares, pisos intermediários. Desejo que visitemos mais o porão e o sótão para que possamos pensar numa sala de aula de matemática, numa educação matemática que problematiza, politiza. E sim, a matemática pode ser uma disciplina escolar estratégica para que a não neutralidade dos currículos se manifeste e coloque em movimento ações de contraconduta às relações de poder postas pelo conservadorismo de certas parcelas da sociedade brasileira. Tá aí as minhas referências. Espero não ter sido muito rápido na minha leitura. Não, eu considerei 19h20, ia colocar os 5 minutos agora, eu acho que foi ótimo, Benito. Acho que a gente pensa, né, um pouquinho sobre as nossas raízes e as nossas inflexibilidades aí, né. A gente vai passar agora, então, para o nosso próximo convidado, a palavra, e aí a gente faz as perguntas no final, retomando, né, para quem não estava desde o início, a gente pede aí para que vocês participem, pessoal, coloquem as perguntas de vocês, as reflexões no chat, para que a gente possa ter um momento bem produtivo aí ao final também, tá bom? Então, agora vamos passar a palavra ao Júlio César Vale, que atualmente é professor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, graduado em licenciatura em matemática, mestre e doutor pela Faculdade de Educação, pela USP, né, pela FEUSP. Especialista em políticas públicas, atuou também, né, como coautor do caderno Grandezas e Medidas do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, foi secretário de Educação e Cultura de Pindamonhangaba, e até março deste ano era secretário municipal de educação da mesma cidade. Então, agradecemos imensamente, Júlio, por você estar aqui conosco, ansiosas
para ouvir as suas reflexões e para que possamos continuar aí a nossa noite, tá bom? Seja bem-vindo, Júlio. A palavra é sua. Bom, muito boa noite. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Cristiane, ao Elenilton e ao professor Vinícius, né, em nome dos quais eu estendo não só meu agradecimento, mas também meu profundo respeito e admiração por esse evento nesse momento. Eu acho que é fundamental que a gente consiga né, se manter em interlocução constante, falando sobre educação matemática, tematizando essas questões como as que o Elenilton traz, que são da maior importância, e eu agradeço pelo grupo ter me permitido fazer parte disso com o convite. Eu também preparei uma apresentação para compartilhar para vocês, né, para me orientar também na fala. Vou compartilhar a tela. Se alguém puder me dar um ok assim que os slides estiverem aparecendo, eu vejo os slides. Já estão aparecendo, tá, Júlio? Está aparecendo isso, já está em tela cheia. Perfeito. Bom, eu trouxe para conversar hoje à noite com vocês um recorte da minha pesquisa de doutorado, com alguns desdobramentos que eu venho pensando ainda sobre o mesmo trabalho depois da defesa. A defesa aconteceu há um ano, em setembro de 2019, e hoje eu continuo pensando e dedicado, né, a exercitar o raciocínio do que vem a ser essa política curricular praticada pela equipe do professor Paulo Freire, enquanto ele esteve como secretário municipal de educação de São Paulo, entre os anos de 89 e 92, buscando olhar para essa experiência, não anacronicamente, para reproduzi-la ou repeti-la, mas buscar olhar essa experiência do ponto de vista de quem busca justamente subsídios para refletir sobre o currículo de matemática, suas políticas. É nesse sentido que vai a minha fala hoje. Gostaria de compartilhar com vocês elementos do movimento de orientação curricular, foi chamada assim a proposta curricular do professor Paulo Freire, enquanto foi secretário, e que nos permitam identificar possibilidades e endereçar reflexões para as políticas curriculares, em especial de matemática. Então, eu vou resgatar alguns elementos fundamentais da proposta, compartilhar com vocês, para que a gente possa pensar juntos no significado deles para o campo do currículo de matemática. A pesquisa ela foi fundamentada numa triangulação em que nós tanto fizemos uma análise dos documentos obtidos no Centro de Multimeios e Memória Documental da Secretaria de Educação. Eles tinham mais de 400 documentos arquivados no Centro de Memória, que foram digitalizados no decorrer da pesquisa, disponibilizados para que a gente pudesse entender o que aconteceu nesse período, do ponto de vista do documento. Nós também entrevistamos praticantes pensantes do currículo, pessoas que estavam engajadas ou em refletir sobre esse momento, ou debruçadas sobre ele, imersas nele, de alguma forma, e os estudos bibliográficos, né, a literatura do currículo, da educação matemática e da política educacional, além daqueles e daquelas que são estudiosos da obra do professor Paulo Freire e que subsidiaram a pesquisa. Para que vocês tenham uma ideia de como esses referenciais se situaram na fundamentação teórica do trabalho, eles ocupam mais ou menos esses espaços. É claro que existe trânsito entre vários deles, muitos contribuem em áreas, né, também diversas, então esse esquema ele pode sugerir uma leitura de como esses autores foram mobilizados durante a pesquisa. Do ponto de vista dos entrevistados, aí nesse slide vocês podem ver todas as pessoas com quem nós conversamos no decorrer da construção do processo investigativo, né, membros da Secretaria Municipal de Educação e do convívio próximo do professor Paulo Freire, Nita Freire, né, sua ex-esposa, sua viúva, a Ana Maria Saul, professora da PUC, que conduzia as políticas curriculares na secretaria, a prefeita Luísa Erundina, o professor Mário Sérgio Cortella, que sucede Paulo Freire ao longo do seu último ano de mandato, a professora Elisete Arelaro, que também atuava na diretoria de administração técnica naquele momento, na secretaria,
professoras de matemática que foram convidadas a compor os núcleos de ação educativa e a diretoria de orientação técnica nesse momento, né? Então, nós conversamos com a professora Suzete Borelli e Regina Célia Santiago, que naquele momento eram professoras de matemática que atuavam na rede municipal e que foram convidadas a compor, né, os núcleos de ação educativa e participar do movimento de reorientação curricular junto a outros professores de matemática. Em sala de aula, né, que estavam em sala de aula naquele momento, eu conversei com os professores Vanísio da Silva, Manuel Messias e Valquíria Venâncio, que vivenciaram todo esse processo, do início até o final da gestão, estando em sala de aula. Então, isso nos deu bastante subsídios para pensar como essa política, né, curricular é pensada na Secretaria de Educação, é gestada para propor efetivamente um diálogo com as escolas e, em particular, com as salas de aula de matemática. Do ponto de vista documental, eu acho que os princípios são muito relevantes, né, inclusive porque nós vemos hoje, né, como na fala do professor Adenilton, um desmantelamento, né, permanente e constante desses princípios constitutivos. Vários deles vieram a orientar e inspirar políticas de educação em todo o Brasil, estaduais e mesmo a nível federal, e eram esses quatro. O primeiro deles, a construção coletiva, ou seja, a ideia de que o currículo não pode ser uma construção individual ou seletiva, seleta, ele deve ser sempre uma construção de que participa o maior número de pessoas que realmente estão envolvidas com o movimento. Um segundo princípio, que era o respeito à autonomia da escola, né, isso ainda não era regido pela Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases, como a gente conhece hoje, ela ainda ia aparecer alguns anos depois, então era muito importante que uma política curricular enunciasse a autonomia da escola como um dos princípios da sua construção. A valorização da unidade teoria e prática, né, ou seja, o professor Paulo Freire construiu a ideia de que o movimento do trabalho pedagógico, ele sempre pode ser traduzido como uma ideia de ação, reflexão, ação sobre experiências curriculares, ou seja, eu ajo, eu estou em sala de aula, eu penso sobre aquilo que fiz, penso sobre os limites e obstáculos que encontrei, penso sobre as possibilidades que eu encontrei para voltar à ação. Então, esse movimento de desnudar esses aspectos e trazê-los à centralidade do movimento de orientação curricular, né, também é bastante relevante. E um último princípio, a formação permanente dos profissionais de ensino, que deve partir necessariamente de uma análise crítica do currículo em ação. Aí, ao lado, na imagem, vocês podem ver vários dos documentos que foram produzidos no decorrer do movimento de orientação curricular. O principal deles, né, esse primeiro que vocês veem nos slides, sobre, né, especificamente a matemática, e que foram subsidiando a nossa análise para entender como se deu essa construção. Esses documentos que vocês veem, eles são chamados popular e carinhosamente de os cadernos, os caderninhos da gestão Freire e Erundina, porque eram justamente esses cadernos que sistematizavam e divulgavam tudo aquilo que estava sendo produzido no âmbito do movimento de orientação curricular para toda a rede municipal. Então, tinha uma função bastante importante de sistematização e divulgação, né, daquilo que vinha sendo pensado. Um ponto também que eu acho fundamental compartilhar com vocês é a ideia de que o movimento de orientação curricular, da maneira como propôs a equipe do professor Paulo Freire para a rede municipal de São Paulo, era um movimento que dependia de adesão das escolas, né? Quer dizer, não faz sentido falar da autonomia da escola ou da autonomia docente, como se consolidaria na LDB posteriormente, se as escolas, né, não pudessem aderir voluntariamente a esse movimento. Isso, inclusive, é um dos marcos, né, do movimento, porque ele tem início com 10 escolas participando no primeiro ano. Das 90 que se candidataram, apenas 10 iniciam, porque todos os professores da escola desejam participar do movimento, e no último ano já são quase 370 escolas participando, que na época era mais do que a metade da rede municipal. Então, uma política curricular mobilizada por meio da adesão e que vai conquistando escolas e mais escolas no sentido de
revisitarem o seu currículo em ação, revisitarem as práticas pedagógicas para perceber o que esse movimento vinha propondo. O movimento começava por meio da problematização da escola, né, era um momento em que a família, né, os pais dos alunos, as alunas e os alunos, os professores e os demais profissionais da escola se reuniam para pensar sobre qual é a escola que eles desejavam, né, e quais eram os limites que eles encontravam para que a escola que eles tinham se tornasse cada vez mais essa escola que eles desejavam, e a partir desse movimento se inaugurava então essa proposta de reconstrução. A partir da problematização da escola, professores pesquisadores da PUC, da Unesp, da USP e da Unicamp começam a estar cotidianamente nas escolas, acompanhando os professores para entender como os professores, inclusive de matemática, vão conseguir fazer um movimento no sentido de tornar essa escola, né, que eles têm cada vez mais parecida com a escola que eles desejam, que a própria comunidade deseja, que os professores e alunos desejam. Então, respaldar esse movimento no sentido de dar subsídios para que ele aconteça. O trabalho curricular, propriamente dito, ele é feito por meio dos temas geradores, né, ou seja, a ideia de que os pesquisadores dessas universidades públicas e da PUC estarão debruçados, imersos no cotidiano das escolas, para pensar, junto com os professores, o que significa uma proposta de reorientação curricular via tema gerador. Para aqueles que não sabem, o tema gerador, ele, na obra do professor Paulo Freire, aparece na Pedagogia do Oprimido, no capítulo 3, que é um capítulo onde o professor Paulo Freire conta sobre como obter os temas geradores. Temas geradores, eles são sempre situações limites encontradas na vivência, na experiência concreta daquela comunidade. Uma comunidade em que não haja saneamento básico, por exemplo, pode tomar a falta do saneamento básico, como aconteceu em muitas escolas na época, como um dos seus temas geradores, para que professores de matemática, de geografia, de língua portuguesa, de ciências, possam se debruçar sobre essa situação limite que essa comunidade encontra, para tentar contribuir com ela na medida em que os alunos poderão ler melhor a sua realidade, ler de maneira mais qualificada a sua realidade e também intervir sobre ela. Eram comuns naquela época projetos em que a professora de ciências fazia amostras, utilizava tubos de ensaio para recolher amostras, muitas vezes de esgoto e córrego a céu aberto, para fazer análise junto com os alunos. As professoras de língua portuguesa trabalhavam com gêneros textuais e campanhas, professoras de matemática vinculadas a esse trabalho também, no sentido de que, à medida que os alunos compreendem melhor a matemática, eles também percebem possibilidades do seu uso no cotidiano direto. Eu trouxe um exemplo para vocês verem, que são os cadernos de relato de prática, os últimos cadernos publicados ao longo dos 4 anos da gestão, são os cadernos de relatos de práticas. De cada uma das disciplinas, foram recolhidas experiências de professoras, mais simples ou mais complexas, não importava, o importante era que as professoras se sentissem à vontade para registrar e compartilhar suas práticas, aquilo que elas produziam, com os professores e pesquisadores das universidades, e também para que eles pudessem compartilhar isso na rede, para que as escolas soubessem umas das outras em relação àquilo que já estava sendo produzido. E eu tomei como exemplo um relato de uma professora, que vai falar sobre danificação de orelhões, a professora Arlete Silva, da Escola Municipal Liberato Bittencourt, e que começa justamente se descrevendo, essa professora começa o relato falando sobre a experiência de formação dela, sobre qual é a sua trajetória. Ela conta que ela já atuou, por exemplo, como coordenadora pedagógica, então ela acumula um certo repertório nesse sentido também, e ela também descreve como é a escola, como é o bairro em que a escola se situa, porque são exatamente essas características que vão levá-los a construir e a perceber o tema gerador. O relato que eu trago dos cadernos diz, registravam-se muitos problemas de segurança relacionados à proteção do patrimônio, trânsito, ruas estreitas com fluxo de veículos intenso em alta velocidade, o trabalho, o desemprego ameaçando a manutenção desse status, entre aspas,
vão levando essa professora e essa turma a escolher como questão geradora para motivar o trabalho pedagógico a seguinte pergunta: por que num bairro com certa infraestrutura a segurança tem sido um problema? A ideia era que cada uma das disciplinas, a partir dessa questão geradora, desse uma contribuição, né? Um dos autores do movimento, Demetrio Delizoikov, um pesquisador da física, do ensino de física, vai dizer que nesse momento as disciplinas atuavam como lentes de leitura da realidade. Então, na medida em que eu tenho matemática, eu consigo abordar essa questão de uma forma. Na medida em que eu tenho a língua portuguesa, ou a geografia, ou a história, eu consigo dar outras contribuições para que esses alunos compreendam cada vez mais o que se passa e como se constitui essa questão, que é uma situação limite, né, para a comunidade. E eles constroem com os alunos, né, verificações que vão desde o acompanhamento da depredação de orelhões no bairro durante a semana, até mesmo a consulta pública, a Telesp, em que os alunos fazem uma visita e podem entrar em contato enquanto fazem esse trabalho de observação do porquê existe a depredação patrimonial no bairro. E esse comentário que eu trago para vocês no slide, ele é justamente o comentário feito por uma pesquisadora, uma professora pesquisadora naquele momento da Unicamp, e que acompanha esse trabalho e que vai comentá-lo, dizendo: estando a professora trabalhando numa proposta interdisciplinar, que parte de um levantamento preliminar da realidade local, e sendo a própria atividade colocada a partir de dados reais, observa-se no momento da construção e ampliação dos conceitos matemáticos que esse material é desconsiderado. Então, no primeiro momento, essa professora pesquisadora aponta para o fato de que a professora Arlete, que vinha fazendo esse trabalho na escola, ela desconsiderou produções importantes que os alunos fizeram no decorrer do trabalho. Ela observa, portanto, que a planta baixa que eles utilizavam podia ser a do local, deveria ser a do local, e que os dados da tabela e do gráfico dos orelhões danificados, por dia da semana, embora sabendo não reais, parecem se contrapor aos dados já divulgados pela Telesp, que indica maior destruição no fim de semana. Então, além de tudo, existe uma produção de saberes nesse processo que vai levar os alunos a perceber que os dados a que eles têm acesso não são os mesmos, né, ou melhor dizendo, contradizem os dados que eles obtiveram antes. Então, a pesquisadora também aponta que a professora poderia ter explorado, né, essas duas questões. Eu gosto desse comentário porque ele nos traz justamente a ideia de que a pesquisadora, nesse momento, ela pode atuar dando sugestões que permitam aos professores e às professoras de matemática ampliar as possibilidades, né, de práticas, de interlocução, de problematização, e isso era feito com cada uma das práticas que eram registradas nos cadernos. O professor ou a professora de matemática registrava a sua prática e havia, portanto, um pesquisador na universidade pública ou na PUC, naquele momento, que acompanhava o processo e buscava dar sugestões, apontar limitações, apontar possíveis direções para que esse trabalho se aprofundasse. Afinal, não era simples, não era, né, comum na história da rede municipal o trabalho com os temas geradores, até esse momento. Eu trouxe também, nesse sentido, um slide que sintetiza um pouco a contribuição da professora Maria do Carmo Santos Domit, que era uma pesquisadora naquele momento e fez seu doutorado olhando justamente para que caminhos os professores de matemática encontraram para dar vazão à proposta de trabalho pedagógico via tema gerador, ou seja, como os professores e as professoras de matemática, naquele momento, trabalharam ou interagiram com essa proposta. Ela encontra 4 estratégias principais que ela mapeia a partir do trabalho que ela fazia com os professores da rede. A professora Maria do Carmo também era uma especialista da universidade pública naquele momento, e ela vai perceber que os professores utilizam basicamente essas 4 estratégias que vocês conseguem ver nos slides. Existem professores e professoras que naquele momento acabam flagrando temas de interesse, assuntos de interesse dos alunos, e a partir deles vai tentar, né, desdobrar o trabalho com um tema gerador envolvendo a matemática escolar.
também houve muitos professores que, naquele momento, convocaram abertamente os alunos à escolha do seu tema gerador. É certamente uma estratégia mais desafiadora do que a primeira, porque abre, dá abertura ao trabalho pedagógico para aquilo que não exatamente se conhece ainda. Uma terceira estratégia, que é partir de um tema pré-estabelecido pelo professor, para que os alunos formulem as perguntas, e uma quarta estratégia, que era partir de um modelo matemático já conhecido para posterior intervenção. Então, a professora Maria do Carmo vai descobrindo na sua tese de doutorado, de 93, que os professores vão justamente recontextualizando aquilo que é proposto pela política pública do professor Paulo Freire e encontrando estratégias para tornar possível e viável o trabalho com o tema gerador. Eu trago essa imagem também porque eu acho que ela sintetiza aquilo que eu tento chamar de tradicional vetor das políticas curriculares, ou seja, é comum a ideia de que um currículo prescrito vai ser elaborado por especialistas e esse currículo prescrito vai, então, influenciar as demandas de avaliação externa, formação de professores e livros e materiais didáticos, que todos eles, articulados, conformarão ou determinarão ou buscarão intervir na prática pedagógica. O que acontece no momento em que o professor Paulo Freire é secretário de Educação é justamente a inversão desse vetor. Eu trouxe outra imagem que representa melhor essa ideia, que é justamente perceber que a prática pedagógica, ou seja, este currículo em ação, precisa ser problematizado, precisa ser olhado, compartilhado, justamente porque é ali que a gente tem o palco da ação pedagógica concreta, é a partir dele que nós damos passos. A pesquisadora que foi presidenta da Associação Brasileira de Currículo, a Inês Barbosa de Oliveira, sempre nos diz, a política curricular, ela não pode pairar sobre a ação pedagógica como se nada houvesse antes dela. Antes do currículo prescrito, sempre há currículo em ação, e é a partir dele que nós transformamos, que nós podemos, inclusive, qualificar aquilo que já acontece, se esse for o caso. E aí eu trago algumas considerações, para encerrar, com alguns aprendizados que eu tento buscar a partir dessa experiência, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles, a relação universidade-escola, ou seja, esse papel potencial que a relação universidade-escola pode desempenhar na construção de políticas curriculares não prescritivas, capazes de reconhecer e de valorizar as práticas pedagógicas dos professores de matemática. Em segundo lugar, o entendimento de que essas políticas curriculares prescritivas, centralizadoras, elas invisibilizam o trabalho pedagógico que já está em curso nas milhares de escolas brasileiras. E a experiência freiriana demonstra justamente que é possível uma política curricular crítica, participativa, por adesão na maior cidade brasileira. Isso é, uma política curricular que reconhece e reafirma a autonomia docente. Em terceiro, a necessidade de que mais pesquisas em educação matemática se dediquem a desinvisibilizar práticas emancipatórias já em curso em aulas de matemática, tornando-as mote dessa relação universidade-escola. E, por último, a necessidade de sistematizar e tornar públicas, acessíveis aos professores da educação básica, em especial das escolas públicas brasileiras, as contribuições da etnomatemática, da educação matemática crítica, da modelagem, da história e de outras vertentes da educação matemática para a prática pedagógica, dado que essa concepção do movimento estudado, do movimento do professor Paulo Freire, nos inclina à percepção de que a disputa curricular legítima se dá também no contexto das escolas, em diálogo direto com seus praticantes. Eu trago, por fim, a introdução escrita pelo Mendonça Filho, ex-ministro da Educação do governo Michel Temer, e que apresenta a Base Nacional Comum Curricular, dizendo que ela foi preparada por especialistas de cada área do conhecimento, com a valiosa participação crítica e propositiva de profissionais de ensino e da sociedade civil. Nós esperamos que, se essa experiência do professor Paulo Freire for realmente bem compreendida, nós tenhamos o inverso disso, a inversão do vetor
tradicional dessas políticas, ou seja, uma política que seja preparada por professores e professoras e sociedade civil e conte, sim, com a valiosa participação crítica e propositiva dos especialistas. Inverter esse vetor é fundamental para a gente poder falar de autonomia docente e políticas curriculares que a reconheçam. Eu trago aí para vocês, para quem quiser saber mais, algumas produções, né, um documentário que está disponível no YouTube, que trata desse momento, né, do que foi produzido nesse momento, um texto publicado na Rematec, esse ano, né, um texto da minha autoria, que trata justamente do resgate dessa escola pública utópica de Freire, né, como uma possibilidade que ele inscreveu na história, e um texto meu e do professor Vinícius, em que nós publicamos na revista E-Currículo, que também resgata aspectos bastante relevantes dessa ideia de que é necessário cada vez mais inverter o vetor, né, das políticas curriculares e do currículo. Termino agradecendo, deixando uma frase do professor Paulo Freire, que nos diz: pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo. O essencial é que a esperança, enquanto necessidade ontológica, precisa de ancorar-se na prática, precisa da prática para se tornar concretude histórica. Não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira assim espera vã. Eu acho que tudo isso nos ajuda a pensar o quanto a prática dos professores e das professoras de matemática pode ser olhada de um outro prisma se nós buscarmos, ao invés de dizer aquilo, né, que nós temos encontrado de entraves, obstáculos e limitações, aquilo que nós vemos e encontramos de emancipatório, libertador, crítico e participativo, como essa própria experiência. Agradeço muito, deixo meu contato para a gente seguir em interlocução. Muito, muito obrigado. Sigo à disposição. Muito obrigada, Júlio, pelas suas palavras aí. Eu acho que a gente tem 2 exemplos, né, de práticas, né, eu acho que de contextos, um exemplo de contexto aí de políticas públicas que, para quem estuda currículo, enche os nossos olhos de alegria, né, e eu acho que pensar um pouco nessa inversão do vetor é o que se espera de um currículo que seja representativo, né. A gente tem uma questão para o Lenilton, mas se vocês permitirem, eu queria fazer um questionamento aqui para o Júlio, já que ele terminou essa fala, e eu acho que quando a gente pensa nessa questão de que essa inversão do vetor, ele traz uma maior representatividade, né? A gente não pode esquecer também que há conflitos, né? Até num dos textos de Machado e Godoy, que é do Elivelton, eles falam assim, que sempre que forem das novas normas, que de certa forma desestruturem aquelas já estabelecidas por cada comunidade, um conflito será gerado. E aí a minha pergunta para você, Ju, eu acho que não é o tom da sua pesquisa, mas eu queria saber se você tem alguns relatos, como nos trazer isso, essa questão tanto da representatividade como dos conflitos que surgiram aí em todo esse processo que, para a gente, novamente, né, inverter essa vetorização é um grande exemplo de pensar um currículo de uma forma muito, né, contranormativa do que a gente está acostumado, né, desses currículos mais prescritos que são apresentados para a escola. Bom, eu diria, Cris, agradecendo já pela pergunta, que na tese de doutorado nós olhamos, em parte do capítulo 3, para as dificuldades que foram encontradas durante esse processo. Então, é algo que eu faço questão de dizer, é óbvio que a política curricular implementada pelo professor Paulo Freire, ela é uma política curricular que, como toda outra, encontra obstáculos, encontra desafios, vivencia isso que na tese nós chamamos de rugosidades da realidade. Quer dizer, a política curricular em curso nas escolas, mesmo aquelas escolas que desejaram participar, nunca vai ser exatamente a política curricular da maneira como ela foi elaborada, porque os processos de recontextualização e hibridização, eles vão marcando a criação desses processos, a inovação. E nesse sentido, eu acho que é muito importante que a gente avalie também como esses conflitos foram sendo solucionados na medida que eles apareceram. Um trecho que eu gosto muito, vinha conversando com o professor Vinícius sobre ele, é de uma professora que logo no início
do movimento de orientação curricular pergunta para a Ana Maria Saul, durante uma das assembleias, se o Paulo Freire, sendo um grande autor, renomado intelectual, não podia simplesmente dizer aquilo que elas deveriam fazer em sala de aula, porque certamente ele saberia muito melhor que elas. E a Ana Maria Saul leva essa questão para o centro do debate na Secretaria de Educação, com a equipe técnica, justamente porque esse é um conflito que eles vão vivenciar, não só na experiência desse diálogo com essa professora, mas também, né, em tantas outras escolas e salas de aula. Ou seja, nós, professores, temos sido colocados em lugares de não produção, de invisibilização, de marginalização, e as políticas curriculares críticas e participativas têm por função justamente buscar mediar e resolver esses conflitos. Obrigada, Júlio, muito obrigada aí pela sua participação. E, Eleni, agora vou dar uma cortadinha ainda, eu acho que falando um pouquinho dessa questão dos conflitos, né, Lenuto, você falou para a gente da questão do quanto até nos livros didáticos algumas representações reforçam aí uma visão que a gente não gosta tanto, né, eu acho que não representa uma concepção de currículo mais crítica, ou talvez na sua fala não tenha ficado claro isso. Quando você parte para as análises de currículo oculto, você verifica também essa questão dessas representações se repetindo ou não? Né? Eu não sei se você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso. Cris, bom, acho que eu vou fazer duas coisas. Vou emendar aquela pergunta da Eliane, e aí a gente já fala alguma coisa também sobre o que você tá propondo, né? Porque, assim, a Eliane pergunta essa questão do deslocamento que eu estou tentando fazer das teorias de currículo para os estudos curriculares, né? Isso tem uma relação muito forte com um dos teóricos que eu resolvi, num determinado momento, começar a trabalhar, que é o William Piner, que está numa pegada mais não diria fenomenológica, mas ele vai se aproximar um pouco dessas questões, que vai considerar que um currículo ele é autobiográfico e político. Alguma ideia nessa perspectiva, né? E aí esse deslocamento se dá porque quando a gente olha para as teorias de currículo, elas estão muito presas a essas teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, né? E aí, dentro dessas teorias, você vai olhar para alguns elementos que são importantes, a eficiência, a ideologia, a contraconduta, ou a desconfiança, pensa em questões associadas com cada uma dessas teorias. Essa ideia do deslocamento é para deixar um pouco de lado isso e tentar fazer outras discussões que estão mais na pauta daquilo que o Bolsonaro chama que ele acha que são coisas do capeta, né? Que seria a discussão sobre gênero, a discussão sobre raça, a discussão sobre etnia, a discussão sobre orientações sexuais. Então, esse deslocamento se dá por conta disso, né? Deixa de me preocupar especificamente para olhar como que os saberes escolares estão se movimentando, né? Os saberes estão se movimentando dentro da escola para pensar em outras questões que saem um pouco do campo especificamente dessa centralidade das disciplinas. Acho que isso é uma questão, e não sei se eu respondo a pergunta da Eliane, ou seja, eu começo a me interessar muito mais por discutir dentro dos diferentes espaços, né, de produção de saberes e de discursos, essas questões que se relacionam com gênero, com raça, com orientação sexual, essas questões, né. Acho que isso é uma ideia. Então, na minha fala, efetivamente, a discussão crítica, ela passou ao largo nesse momento, né. Talvez tenha sido algo que aconteceu quando eu me desgarrei do GPM em 2017 e vim para Curitiba fazer outro tipo de conversa, né? Até então parece que a minha discussão estava muito, muito forte no campo dessa questão crítica, né? Mas especificamente pensando um pouco na tua pergunta, o trabalho que a Nilza faz é um trabalho de olhar para o currículo oculto e alguns elementos que estão atravessando o currículo oculto, né? Mas, assim, a principal questão
ela traz, né, naquele momento, foi para pensar um pouco como é que os organismos externos influenciavam o que estava sendo posto dentro da sala de aula, né? Sem se preocupar especificamente se eu estou pensando no opressor, no oprimido, simplesmente essa ideia, né? E aí ela vai perceber algumas coisas, e aí essas coisas que se relacionam muito, muito mesmo, não especificamente a discussão sobre classe, sobre o social, mas, por exemplo, sobre o bullying que um faz com o outro, a questão associada, por exemplo, a um aluno com uma condição diferenciada, né, um aluno com uma deficiência, em que eles cuidam muito do aluno com deficiência, mas entre eles, a todo momento, estão zoando, praticando bullying. Então, ela vai fazer um pouco dessa discussão, né? Não sei se eu respondo ou se eu só te enrolei, viu, Cris? Às vezes a gente faz isso também, porque a pergunta a gente não pensou muito nela. Não, mas eu acho que é um pouco isso, né? A nossa escola vai representar o que a nossa sociedade é. E, infelizmente, nossa sociedade é bastante machista e ainda muito excludente. Então, eu acho que cabe a nós, justamente, e incentivar os nossos alunos, né, para quem trabalha aí na graduação também, a pensar isso, né? A olhar e ler esses textos, esses livros de textos com um pouquinho mais de criticidade, né? Coisas que às vezes a gente passa batido, como se fosse normal a menina tá sempre com um vestidinho lá, né? E a menina não poder usar sua bermuda e coisas do tipo, né? Eu acho que é comum, na verdade. Eu esperava, sinceramente, Elenilton, que você dissesse assim, não, no currículo oculto, né, a gente pode observar algumas outras coisas, mas eu acho que não é a realidade, né? Cris, se você me permite, né, te atrapalhar um pouco, e agindo já de maneira muito errada, né, que é você falando eu entrar no meio da tua fala, mas o GP é uma grande família, né? A gente faz isso, acho que o tempo todo, né? Um vai entrando na fala do outro. Mas acho que uma coisa para a gente pensar, e que, obviamente, fugiu da minha cabeça, mas acho que é legal a gente voltar, assim, o que é esse currículo oculto, né? Na minha conversa com a Nilza, e mesmo com algumas pessoas daqui, o que é o currículo oculto? O que é esse currículo oculto? Parece que ele não está sendo movimentado, né? Então, quer dizer, a própria discussão sobre o currículo oculto é uma coisa que foi silenciada, que foi deixada para lá, porque ela fazia parte de um movimento crítico, e assim, não se discute, não se coloca em evidência, não se mobiliza questões associadas ao currículo oculto, né? Por exemplo, algumas que foram talvez nem tão ocultas, discutidas hoje aqui, né? E aí, por exemplo, essa questão de e aí pensando um pouco nisso, o quanto que a matemática, ela se prende um pouco na sua racionalidade técnica, né? Ela se esconde atrás dessa racionalidade técnica, e aí ao se esconder atrás da racionalidade técnica, não se percebe que existe alguma coisa ali que é extremamente pesada, né? Então, acho que precisa colocar em evidência essa discussão sobre currículo oculto. Não sei se dá para pensar num currículo oculto na contemporaneidade, né? Mas, e talvez se fosse possível pensar, se pensaria um pouco a partir dessa performatividade, né? Dessa relação de professor e aluno como sendo números, apenas como resultados, né? Como isso está muito forte dentro da escola. E o discurso conformista de alguns é assim, puxa vida, eu tenho que seguir esse currículo, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que fazer não sei o quê, porque não tem mais o quê, e blá, blá, blá. E aí não se discute a própria concepção. O que é o IDEB? Por que são esses índices? Por que não são outros, né? A Célia falava uma coisa assim, existem algumas questões, alguns descritores, algumas questões da avaliação externa, que bom que as crianças não respondem, porque ao responder, parece que elas são realmente, com todo respeito, idiotas, né? Porque essa é uma pergunta tão idiota que a criança percebe que é idiota e se nega a responder, né? Então, acho que é um pouco disso que eu queria ponderar aí, para além do que você tinha perguntado. A gente sempre pode ver, né, ou o professor como o vilão, né, ou o professor como a vítima, né, dessa, não só da performatividade, mas eu acho que da própria concepção de mercado que tem tomado aí o campo educacional. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal?
José Carlos colocou uma pergunta que eu vou ler de última hora. O currículo prescrito e conservador produz e reproduz as desigualdades econômicas, de gênero, de cor e raça. Um currículo crítico e participante deve promover a resistência e a luta por uma sociedade socialista, na qual as injustiças serão minimizadas, quiçá extintas. Não sei se alguém quer comentar, não foi proposto, mas eu acho que, né, como a gente vinha falando, eu acho que talvez estejamos no momento de usar um pouquinho de insubordinações criativas, né, para dar conta disso aí também, né. José, acho que tem uma coisa muito forte, que é assim, a gente associa muito esse currículo crítico apenas à discussão sobre as lutas de classe, né, e tem deixado de lado essa discussão sobre gênero, cor, raça, né? Então, talvez seja um entendimento equivocado de como se olha as teorias críticas de currículo, né? Sempre olhando para a matemática como um saber poderoso, como conhecimento que era visto como neutro. Então, acho que talvez seja um entendimento errado que se dá, até porque se acredita de uma maneira talvez equivocada, né, de que o Marx não tenha feito essas discussões também, né? Então, acho que é importante o que você traz. Professor Vinícius, ele pediu para nos considerar a fala aqui. Fica à vontade. Seu microfone está desligado, professor. Por favor. Isso acontece, né? Eu acho que na discussão sobre currículo, né, existe, quer dizer, e as teorias sobre currículo, né, tem muitas terminologias, muitas nomenclaturas, né, e teorias mesmo, né, quer dizer, o que eu acho que talvez a gente possa considerar que é o seguinte, quer dizer, quando a gente fala do currículo prescrito, eu gostaria de situar aqui que esse currículo que a gente chama de prescrito são os currículos que vêm dos órgãos públicos, dos órgãos da educação, entendeu? Quer dizer, você tem, e nesse sentido, tem experiências muito diferentes, entendeu? Quer dizer, você tem os guias curriculares nos anos 70, até a nomenclatura, ela já é definidora de uma certa perspectiva. Quer dizer, os guias curriculares, quer dizer, ora, a palavra guia é no sentido de que ele direciona, ele guia quer dizer, o professor vai seguir aquilo, tá certo? Quer dizer, o que eu queria chamar a atenção é que, primeiro, que essa ideia do currículo oficial, existem experiências diferentes, entendeu? Por exemplo, nós vamos ter o Júlio trouxe aqui a experiência, né, da prefeitura, né, da Secretaria de Educação Municipal na gestão do Paulo Freire, quando Erundina foi prefeita, tá certo? Que é justamente uma abordagem, né, que compreende a participação do professor de um determinado jeito. Então, numa perspectiva como essa, a ideia de guia não se aplica, tá certo? Quer dizer, mesmo que se você pegar a experiência dos anos 80 que teve em São Paulo, entende? Embora tenha sido não só na prefeitura, mas no estado, e da qual eu participei, né, como técnico, como membro da Secretaria de Educação, você vai ter ali uma experiência que, embora fosse regional, porque era no estado de São Paulo, teve uma experiência bastante positiva no sentido do envolvimento do professor, tá certo? Porque também tem o seguinte, entendeu? Quer dizer, o nosso movimento de ouvir os professores, tá certo? E não estou aqui falando mal dos professores, porque eu formo professores e acho que o professor é digno de toda a confiança possível e tem um papel importantíssimo, né, no processo aí quer dizer, de atuação na educação. Mas, quer dizer, o que acontecia quando a gente recebia as sugestões? Vinham sugestões interessantes, mas vinham sugestões muito retrógradas, entendeu? Por exemplo, havia pedido dos professores para que a gente
publicasse no Diário Oficial um modo de fazer a subtração ou a divisão. Por quê? Porque vinha aluno de tudo quanto é lugar, tá certo? E o professor tinha que lidar com todos esses modos diferentes. Então, quer dizer, era um tipo de sugestão que ia exatamente no contrário da direção de uma perspectiva que aposta na competência e na capacidade do professor de lidar com diferentes, né? Então, quer dizer, também é preciso que esses documentos eles tenham elementos que não cedam à tentação de retroceder, assim como não cedam à tentação de avançar demais, de modo que os professores não acompanhem, ou seja, uma coisa que não conversa com os professores, tá? Nós tivemos, ainda nesse período, tinha a proposta de apresentar a proposta curricular no formato de ciclos, mas naquele momento só existia o ciclo básico, ou seja, da primeira e segunda série. A ideia de ciclo ainda não estava disseminada e discutida, então ficou uma proposta seriada, tá certo? Os parâmetros curriculares, que foram uma experiência já nacional, entendeu? Teve um envolvimento, mas foi também meio enganoso, entende? No sentido de que ele ficou centralmente na mão de uma equipe. E a consulta se deu, mas se deu a técnicos e a especialistas, entendeu? E como era muita gente, né, quer dizer, essas sugestões foram ou não acatadas, tá certo? O que acontece com a Base Nacional Comum Curricular, que também é uma experiência nacional, é que ela esvazia mais ainda o papel do professor na medida em que transforma, né, os seus objetivos em parâmetros para as avaliações, entendeu? E o professor não, quer dizer, é até incoerente com um discurso mais geral da própria Base Nacional Comum Curricular, certo? Então, eu acho que o que a gente tem hoje, uma ideia de que esta ideia que o próprio Júlio falou, né, da recontextualização. Então, o problema não está em existir documentos oficiais ou currículos prescritos, né, porque o que o currículo vai acontecer, ele vai acontecer de forma mediada pelo professor, tá certo? E é nesse sentido que o currículo que o professor vai trabalhar não vai ser o currículo prescrito, mas esse currículo transformado segundo a sua perspectiva, tá? Então, quer dizer, se existe esse momento de recontextualização ou de adaptação, etc., é porque o professor é dotado de inteligência e de experiência, né, que transformam essas coisas. Se o currículo é pobre, o currículo é pobre, ele puxa o professor para trás, entendeu? E se o currículo coloca ideias, né, ele é abordado de modo que conversa com o professor, isso empurra o professor para frente. Tem também uma função positiva de induzir, quer dizer, para o bem e para o mal. Ele pode induzir para trás ou pode induzir para frente, tá certo? Agora, quando a gente fala em currículo crítico, nós não estamos necessariamente falando do bem, entendeu? Por quê? Porque existe a ideia do crítico no sentido de que é o crítico do autor do currículo e não o crítico do professor, porque esse pensamento crítico do professor é algo construído, não é algo que vem de fora para dentro, tá certo? Então, quer dizer, por isso que os currículos sempre, né, sejam eles, né, quer dizer, os currículos sempre têm que pensar nessa questão da inversão desse vetor, como colocou o Júlio. Por quê? Porque o professor é um sujeito dotado de inteligência, de autonomia, ele que vai gerir a situação na sala de aula, entendeu? Ele que vai decidir, tá certo? Então, vamos apostar nessa capacidade do professor, tá certo? E eu acho que tanto o currículo que o professor desenvolve, aquilo que é subliminar, etc., isso
isso pode ser potencializado, entende, por um conjunto de fatores que conversem e dialoguem permanentemente com o professor. Nós não estamos falando aqui do professor que está lá sem tempo na sala de aula, sente e elabora o currículo nacional, não é isso, tá certo? Porque ele não está, a tarefa dele não é essa, mas ele entende de currículo porque ele realiza um currículo, tá certo? Então, esse currículo que alguém está discutindo, elaborando, precisa, de algum modo, refletir, tá certo? Dialogar, ser um interlocutor potente com esse professor, com um professor de qualquer lugar, tá certo? Eu me perco nas terminologias, na tipificação dos currículos, né? Quer dizer, eu acho que quer dizer, a ideia da coisa, né, a ideia de ser, né, da interpretação do professor, da escolha do professor, né, por isso que, por exemplo, quando você tem o material, né, o material que a escola compra, né, o material apostilado, isso é a compra de um currículo, entendeu? E da forma mais autoritária possível, porque a escola, ou às vezes o órgão público, porque os órgãos públicos também compram os pacotes, né? Mas ele já vem, né, pronto, parametrizado, né? Não pode fazer diferente daquilo, já vem até às vezes uma secretária para orientar, para treinar os professores, ainda bem assim, entendeu? Então, quer dizer, isto é uma compra de currículo, sem nenhuma interlocução com o professor, porque o que determinou a decisão da compra foi a economia que a escola vai fazer, tá certo? E o professor não teve o critério de escolha, quer dizer, mesmo quando o professor escolhe o livro didático, por pior que seja o livro didático, tá certo? O professor tem o critério da escolha, o professor segue um critério que pode ser o bom senso, pode ser a ideia avançada, pode ser a proposta interessante, pode ser a proposta atrasada, mas é algo com quem ele se sente conversando, entendeu? Com quem ele se sente apoiado. Se o material já vem pronto, tá certo? E ele tem que cumprir aquilo num bimestre, num semestre, tá certo? Ou num mês, né? Ele, quer dizer, onde que está a participação dele, a não ser a de um mero, né, reprodutor, de um mero repetidor de técnica, quer dizer, é apostar na burrice do professor. Então, é onde a ideia da economia, né, ou do sistema econômico que rege essas relações, né, não apostam na capacidade que o professor tem, na capacidade criativa, na capacidade de escolha, na capacidade de confrontar livros, entendeu? De navegar na internet e escolher as coisas, entendeu? Então, o critério e decisão é algo que a gente toma baseado em concepções, baseado em critérios, né? Quer dizer, pode ser uma imposição tomar uma decisão, mas se eu tenho a capacidade sou eu que vou gerir essa decisão, a minha filosofia, a minha compreensão de mundo, a minha visão dos alunos, do que é melhor para eles, ou coisa do tipo, é levada em conta, certo? É isso que eu acho que é o que o professor tem que defender até as últimas consequências, entendeu? É esse direito de pensar, esse direito de decidir, esse direito de escolher. E eu acho que também essa questão de revisitar os seus porões, né, professor? Sim. Porque eu acho que uma conversa, né, entre até a universidade, uma formação contínua, né? Eu acho que o Júlio gostaria de falar, e eu acho que depois do Júlio talvez nós encerraríamos, tá, pessoal? Mas vou... Não sei, o pessoal não mandou pergunta aí, não, né? Bom, eu gostaria de comentar, a partir dessa fala do professor Vinícius, que me remeteu, na verdade, a uma questão que é bastante presente na obra do professor Paulo Freire, que é a ideia da nossa inexperiência democrática. Ele vai dizer que uma das nossas marcas
sociais mais profundas é justamente a da nossa inexperiência democrática. E eu acho que a grande contribuição dada por essa experiência da política curricular de São Paulo na gestão Erundina é justamente o fato de que ela tensiona esses enunciados. Quer dizer, até que ponto é aceitável, desejável e possível continuarmos construindo políticas curriculares sem a participação dos legítimos praticantes do currículo, dos legítimos elaboradores do currículo. Eu acho que essa questão que o professor Vinícius traz é ótima para que a gente pense sobre qual é o nosso papel diante de tamanha inexperiência democrática, em que a gente segue sendo posto de lado, posto à margem dos processos de decisão que realmente pesam sobre a escola e que realmente influem sobre as suas possibilidades e seus limites. Nessas tentativas, né, Júlio, eu acho que tanto na educação básica quanto nas construções aí dos próprios currículos da licenciatura, essa esperança. Antes de encerrar, tem uma pergunta aqui da Eliane, para não deixar passar ninguém, tem vários comentários, agradecemos aí os comentários, pessoal. A Eliane vai nos falar, acho que um pouquinho, se eu entendi direitinho, sobre essa questão da insubordinação criativa, né? Mesmo quando a gente não cita, daí ela fala, né, abre aspas, mesmo quando não citamos diretamente as questões apontadas pelo Newton, né, sobre gênero e tudo mais, e não refletimos sobre essa inversão do vetor, penso que há possibilidades de, quando construímos sentido ao desenvolver esses conceitos, os conceitos matemáticos, creio eu, não daríamos condições para os alunos estabelecerem relações mais amplas também? E aí ela pede considerações dos dois, se for possível, por favor. Quem começa, Cris? Desculpa, Newton, já que ele estava com o pode ir, Júlio, vai. Júlio, quero te ouvir, Júlio. Bom, eu gosto muito, Eliane, de uma metáfora do Bertrand Russell, que foi um matemático, logicista, filósofo, que também recebeu um prêmio Nobel de Literatura em 1955, então uma pessoa que se espraiou por diversas áreas e que disse em 1956 que a matemática poderia ser vista como o bisturi de um cirurgião. Ele disse que a matemática que hoje, naquela época, servia para pensar melhor sobre o plantio, a colheita, qualificar processos e recursos tecnológicos, ela é feita para nos gerar um ambiente, um contexto melhor de vivência. Só que muitas vezes, como o bisturi do cirurgião, o fato dela permitir justamente que se criem novas possibilidades também está contido no fato de que, como o bisturi do cirurgião, ela também pode tirar uma vida. Justamente na sua aplicação e nas suas aplicações é que a gente pode discutir, por exemplo, questões da ética, questões da moral, questões que estão conectadas, por exemplo, a meio ambiente, a gênero, raça, etnia. Eu acho que existem possibilidades de qualificar os usos que nós damos para a matemática escolar. Claro que vão existir temas que são internos à própria matemática e que devem também ser aprofundados, porque, como o próprio Paulo Freire dizia, à medida que nós vamos multiplicando 4 por 4 e obtemos 16, nós também descobrimos que existe uma forma matemática de estar no mundo. E eu acho que isso também cabe aos temas que são próprios e internos da matemática, mas se a gente pode, por exemplo, hoje, falar da função exponencial e da modelagem sobre os gráficos de expansão e propagação do coronavírus, eu acho que é uma possibilidade de dar à matemática a chance de nos permitir uma leitura mais qualificada desse contexto e também a intervenção. Então, eu tomaria esse cuidado, quando possível, justamente de seguir por essas estratégias que elenca a professora Maria do Carmo na sua tese de doutorado e tantas outras que apareceram daquele momento para cá, de vincular a matemática, a leitura, a intervenção, da capacidade crítica de atuar sobre o mundo. Uau! Sigo o relator. Eliane, você podia ter falado com a gente, né? Você fica escrevendo no chat, aí não fala com a gente, que coisa chata, mas tá louco.
Eliane, eu vou ser bem panfleto, vou ser militante agora, tá bom? Apesar de estar... Estou gostando de uma ideia, da ideia do ativista, que no próprio artigo do Veiga Neto ele faz uma discussão entre militância e ativismo. Eu tenho para mim que a ideia do conhecimento escolar, ele tem, como você mesmo ponderou, a partir do momento em que eu construo esse conhecimento, ou sei lá, usamos qualquer outro nome que dá para essa ideia aí, porque acho que a gente não constrói coisa alguma, eu potencializo para que ele possa perceber algumas questões do mundo, né? Então, a ideia é de que o conhecimento como um elemento de transformação social, com todo o lado utópico dessa minha questão. E não acredito, especificamente, que o conhecimento matemático por si só vai dar condições disso. Ele vai ter que conversar com os saberes que ele traz da sua vivência, ele vai ter que conversar com os saberes de outras disciplinas, ele vai ter que se aproximar muito das disciplinas e das áreas como arte, música, filosofia, literatura, questões que os afetam de uma outra maneira que não a matemática, né? Simplesmente discutir matemática pela matemática na sala de aula, eu sei que não foi isso que você falou, né? Não ajuda muito, né? Eu gosto de um exemplo do pessoal lá da Universidade Federal do Mato Grosso, que tem feito e tem criticado um pouco o pessoal que discute educação matemática crítica na perspectiva de que, por exemplo, quando você traz uma questão financeira, você, de certa maneira, pode estar induzindo ao consumo, e não necessariamente só discutindo porque é um consumismo mais consciente. Mas ao você trazer a questão, por exemplo, financeira, você pode estar induzindo a um consumo consciente, ou seja, atuando exatamente nessa lógica neoliberal, né? Então, é uma ideia que eu tenho, né? Eu tenho colocado sobre rasura a matemática escolar, é um problema de se aproximar muito do pessoal de outras áreas, viu, Eliane, Eliane e Cris, acho que é um pouco disso. Não falei porque a regra era mais ou né? menos essa, eu sou muito certinho, entendeu? Mas é claro que eu podia ter falado. Né? Eu concordo com tudo que você e o Júlio falaram, os dois, e parabenizo, tá? Mas a minha preocupação aqui é porque, às vezes, pode acontecer o contrário do que quando você traz o seu exemplo, Helenilton, lá das questões de gênero, por exemplo, às vezes você tem alguém que vai fazer aquela análise de forma super crítica e vai provocar os alunos, mas, ao mesmo tempo, na hora que ele trabalha, por exemplo, uma parte mais conceitual que precisa, né? Ele, às vezes, não se preocupa com uma construção que tenha sentido para o aluno. E aí também não resolveria a situação. A minha pergunta foi nesse sentido, tá bom? Cris, desculpa aí, tá? Não, peça desculpa. Eu acho que a conversa é essa. Eu acho que vale, as reflexões estão todas aí. Obrigada, viu, Eliane? Acho que encerramos a nossa conversa de hoje, né, o seminário de hoje. Queria agradecer imensamente a todo mundo aí que ficou com a gente até o final. Todo mundo que deve estar cansado de live, né? Mas que nos acompanhou. Agradeço o Júlio, Helenilton, né? Eu acho que por terem topado estar aqui conosco. E dia 4 de novembro nos vemos com o tema somática, tá, pessoal? Eu acho que é isso. Muito obrigada novamente a todos, ao pessoal da comissão aí que está aí me ajudando também nesse momento, Vinícius e todo mundo, tá bom? Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Não, podem encerrar. Estamos com a presença de todos na próxima. Então, tá, né? Gente, vai estar gravado. Desculpa, eu esqueci de... Isso. Até a próxima. Eu acho que estamos aqui. Tchau, gente, vai estar gravado. Depois a gente vai disponibilizar no YouTube também, aí a gente avisa para vocês por e-mail. Tá? Tchau, pessoal. Uma boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado. Obrigada. Beijos. Gente, até. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, Boa noite, queridão.
Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, tem um aviso aí do Jefferson que não, diz que não está recebendo e-mail. Acho que é o caso de... Não, acho que o e-mail que ele deixou na inscrição é o que é usado para se comunicar com ele, não é, Zé Carlos? Tá ligado o som, Zé Carlos? Jefferson, você tem que dar uma checada no seu e-mail para ver se tem algum problema com ele. Deixa eu ver se eu abro aqui o e-mail do Jefferson, e aí eu já dou uma olhada. Comissão. Mundo da Laura e da Miss. Aqui. O Júlio já saiu? Já. Já. Tá bom, pessoal. Eu tenho aqui uma... Parabéns aí pela organização, pela condução. A Cris também já saiu, né? E a próxima será nossa aí, com a Carla e o Diogo, né? Sim. Sim. Beleza, então. Boa noite aí para vocês, hein, Boa pessoal? noite, boa noite. E o livro, Eliane, cadê? Ah, tá na impressão já. Vai, acho que dá para fazer um lançamento aí online em comecinho de novembro, eu acho, porque vai sair final de outubro. Ah, Né? quando for no dia 4, a gente pode fazer abrir um espaço para... Talvez a gente possa falar do livro do GPM, né, do seu, desses que estão sendo lançados, né? Sim. A gente está fazendo um na faculdade, que vai sair em dezembro, mas vai estar online no portal de livros da FEUSP. Ah, tá. Legal. Sim, sim. Beleza. Tchau, tchau, gente. Até mais. Ah, Ô, Jefferson, se o microfone estiver ligado, Jefferson, eu coloquei os dois e-mails, vê qual é o seu aqui. Esse do Edu tá errado, faltou BR, provavelmente, sei lá, alguma coisa tá... O Gmail tá certo. Boa noite, José Carlos. Você por aí, Jefferson? Fala aí, Jefferson, o que tá dando aí? É o segundo e-mail, só que tá faltando justamente o BR. Então, foi você que não preencheu certo. Desculpa aí. Eu copiei lá do sistema desse jeito. Eu tinha dois Jefferson. Então, Jefferson, deixa eu ver o que precisa fazer. Eu vou alterar. Faltou o BR. Eu vou alterar e você vai. Vou regularizar isso para você, tá bem? Tá bom, muito obrigado, viu? De nada, Jefferson. até mais. Valeu, até um abraço a todos, gente. Tchauzão. Valeu tchau. pela paciência. Foi ótimo. Até, tchau, tchau. Tchau. Saindo.